Vamos no segundo ponto. Realizou-se em Benguela a Conferência Internacional sobre Democracia, que a UNITA foi anfitriã, porque faz parte desta família, a Internacional Democrata de Centro. E a UNITA, no seu comunicado, explica, dizendo que trabalhou 2 meses com o governo, entregou a lista dos convidados estrangeiros, o governo teve acesso a essa lista, na concessão de vistos, os nomes estavam aí, na lista, e o que surpreende é o facto do governo não ter permitido a entrada no país dos delegados da conferência, na sua maioria líderes de partidos políticos, senadores, deputados e ex-presidentes, sem justificação plausível. O espanto é o facto de ter ficado 8 horas no aeroporto o ex-presidente do Botsuana, Seretse-Khane, o ex-presidente da Colômbia, Dr. Pastrana, que também é o presidente do IDC, e o vice-presidente da Tanzânia. Eu só queria, do ponto de vista de Manuel José, a UNITA trabalhou arduamente com o governo na concessão dos vistos e entregou a lista dos convidados ao certame. Essa atitude do governo no aeroporto internacional 4 de fevereiro, o que é que se deve? Depois de ter trabalhado, de ter aceito que eles vinham. Mariano Costa, eu acho que se eventualmente o Mariano Costa estivesse aqui, nessa faceta, ao invés dali, do pivô, eu diria que é uma pergunta retórica a que o Mariano, pela experiência que tem no métier, sabe qual é a resposta. É mesmo retórica também. Eu já ouvi algumas dessas justificações elencadas pelo Mariano Costa sobre a eventual retenção das figuras que vinham para a propalada conferência. Mas o determinante nessa história toda, né, eu já ouvi várias justificações, inclusive que, olha, mas a UNITA, um partido como esse, como é que avisa em 24 horas, enfim, olha, a UNITA, mesmo que a UNITA avisasse 2 anos antes, imagina, olha, 2 anos antes ele diz, olha, eu vou realizar uma conferência, mas se fosse nesse cenário, com o regime do partido, o Estado, teria problemas. Porque é assim, é o modo de funcionar desse regime. Eu não estou nem um pouco surpreso. Tentou levar essa questão para o moçambicano, Mondlane. Não. Não tem nada a ver. O determinante é exatamente o evento a que a UNITA se propôs realizar. É por esta razão que houve aquele problema com as entidades. Porque eu digo uma coisa, Mariano Costa, e internautas e telespectadores, se o Venâncio Mondlane fosse convidado para vir participar num encontro, numa reunião, num evento, vá, chamem-lhe o que quiser, mas que fosse organizado por Mova Angola, Haja Praz, eu estou a falar de organizações coladas ao regime. Mondlane passava, mesmo sem passaporte, sem bilhete de identidade, sem documento, aqueles líderes, ex-líderes, Pastrana, enfim, todos passavam. O problema é que essas figuras vinham para um evento organizado pela UNITA. E qual era o coisa? Qual era
o objetivo do tal encontro. Ainda por cima falar de democracia. Em África. Não é? UNITA, organizar. Para falar de quê? De democracia. Ainda vai trazer aqui Mondlane, Pastrana e outros. É que não vão entrar mesmo. Tá vendo? E a UNITA também, pela experiência que tem, já devia saber que o partido Estado, quando ele não quer determinada coisa, ele não quer e ponto. Quando quer, também quer. Não vale a pena irem buscar, eu estou a ver muitos analistas a ir buscar, não, do ponto de vista da lei angolana, das relações internacionais, não tem nada a ver com isso. Tem a ver só com vontade, pronto. Não, esse indivíduo não vai entrar aqui. Há uma coisa que me chamou a atenção, que o Venâncio Mondlane disse, depois de ter sido rejeitado, de entrar, né? Ele depois fez uma live em que ele disse que os agentes lá no aeroporto, não sei se da DEFA, se são da BOFIA, enfim, alguns deles vieram ter com ele e disseram assim, senhor Mondlane, você não vai entrar, mas vamos ainda tirar uma selfie aqui. Só ali, já diz tudo. O problema não estava no indivíduo. O determinante era mesmo aquele encontro. Aquele encontro. Não, essa gente. Há encontros aqui em Luanda. Aliás, recentemente houve um em Benguela mesmo também. Não sei se foi já o ano passado ou já neste ano. Em que também havia umas figuras da UNITA, no caso até Nelite Quick, em que o cenário lá, como é que se diz então? O local da redação do tal encontro foi tomado de assalto, ou seja, as pessoas que eventualmente deviam fazer parte da plateia, como chegaram no horário deles, houve pessoas que se anteciparam ao horário dessas pessoas, eventualmente, da plateia. Exatamente. E o que é que eles fizeram? Foi só vaiar a presença dos indivíduos. Aquilo já estava mais ou menos esquematizado. É o que aconteceu ali no aeroporto. Não é? O evento era a UNITA. Isso já chama a atenção. O UNITA vai organizar algo em Angola, em Benguela, em Luanda, já vai meter as antenas de pé das pessoas. O que é que vai fazer? Manifestação? Aí piora. Reunião no centro de democracia? Piora ainda mais. É o problema. Por isso é que eles questionaram. Não tem nada a ver com... Não, meteu a carta, deixou de meter. Não tem nada a ver. Se aquelas figuras viessem, como eu disse no início, para um encontro, tipo com a Mova Angola, Organização do Bem da Angola, ou seja, são organizações ligadas ao atual regime, mesmo sem documento, aquelas pessoas entravam no aeroporto. Não tem nada a ver, não tem a ver com coisa, nem com a figura. O Mondlane entrava à vontade. Se ele fosse convidado para o vice-presidente do partido, o MPLA, enfim, ele entrava. Quem é que ousava? Até o indivíduo que ousasse barrá-lo no aeroporto teria problemas. Então, o determinante é exatamente a organização da UNITA. E a UNITA deve saber disso. Tem a obrigação de saber disso. Que as atividades dele tenham potencial adversário é o MPLA. Tudo que organizar, ele sabia. Acha que os serviços de segurança ou de inteligência, eles não sabiam que no dia 13 haveria aqui presença de Pastrana, de Mondlane. Não sabiam disso? Não sabem como. Se eles estão a vir para Angola, eventualmente vão num sítio
no sítio onde estão, tem uma embaixada, no caso da Angola, que vão propiciar a entrada desses indivíduos em Angola. Não tem a ver com lei, nem o raio que o parta, passa a expressão. Tem a ver com a organização da UNITA e a que se propôs fazer nessa organização. Mesmo tanto com o presidente da República sendo também da União Africana. Isso aí também isso aí é balela até, isso não é nada. Isso não é nada mesmo, eu até me recuso a falar disso. Isso para mim não tem interesse nenhum. Se o indivíduo é líder em exercício, se não é. Né? Para já não tem nada a ver com mérito, fica já claro aqui que a presidência dele é também a semelhança do que acontece com a SADC. Né? Aquilo é mesmo rotativa, vai um, depois vai o outro, vai esse. Não tem nada a ver. Não importa quem esteja lá, se está ali, não. Eu estou a falar é daqui, dentro. E é assim que funciona. Independentemente de ser líder ou não da União Africana, enfim. Ele não é o líder da União Africana. Não está a mediar os conflitos, não sei o quê. Não levou capote. Vamos lá chegar. Oh. Mas mesmo assim a conferência realizou-se, né? Em Benguela. Sim, mas qual é o foco agora? O que é que a imprensa falou? Não. Então, esvaziou. É esse o foco. Eu, por exemplo, não ouvi mais nada da conferência. Organizou-se lá, mas não ouvi nada, porque o foco é aquele. Aliás, o meu caro conhece, como jornalista sabe. Né? Quando alguém que detém poder decide levar o foco da atenção das pessoas para um determinado sítio, ele leva. E o que ficou nas pessoas é a discussão. Para Mondial foi barrado, Pastrana não entrou, pode provocar um conflito entre países, blá, blá, blá. Ninguém mais tinha neurônio para prestar atenção à conferência. Então, se a maior parte dos indivíduos que estavam para a conferência, e os mais sonantes, né, eventualmente deixaram de ir, não tem mais conferência. É uma história do indivíduo que vai fazer a cobertura de uma peça teatral, né, sabe disso. Depois há um incêndio, ele volta, né, vai lá e diz, olha, como é, não cobriste a peça? Não, houve um incêndio. Era aquele o foco, o incêndio. É o que aconteceu ali. Esvaziou a conferência. Vai com aqueles, vai lá nos órgãos todos. Ninguém falou. Quer dizer, ninguém também é exagero, né? Quase ninguém falou nisso. Esvaziaram a conferência. Foi alcançado o objetivo. É exatamente esse o objetivo. O problema não tinha a ver com Bondrani, nem Pastrana, nem etc. Era exatamente esvaziar aquele fórum. Imagina se aquelas figuras entrassem à vontade, fossem para Benguela. E Benguela aquecia. Principalmente os habitantes de Benguela. Tinham mais possibilidade de estarem lá. Aquilo ia aquecer. Falar de democracia. Eu até queria estar lá. Então é isso que eles fizeram. Esvaziaram aquilo. Porque ao entrarem e falarem disso, né, o nome que estaria a baile é o da UNITA. As pessoas iam falar da UNITA. E é o que o Partido Estado não gosta. Tem que falar da UNITA, mas pelas piores razões. Não pelas melhores. Esse seria um motivo para que as pessoas dissessem, olha, essa conferência queria aquecer mesmo. Democracia. Num país que não tem nada a ver com democracia, do ponto de vista prático, estou a sublinhar isso. Do ponto de vista constitucional, está lá. No papel, eles também, papel não nega, o papel vai aceitar tudo. O Estado angolano é um Estado democrático, direito, papelada. Na prática não há democracia, reafirmo. Aliás, não estaríamos aqui a falar disso. Não fosse, também não estaríamos aqui a falar disso. Não estaríamos a falar de barrarem lá as entidades. E veja que são entidades
eventualmente ou supostamente protocolares. Algumas delas são figuras que foram presidentes da República, algumas até vice, houve um vice, parece, de um país qualquer, que eu não sei bem mencionar qual foi. São figuras protocolares. Tinham um tratamento diferenciado de mim, do senhor, no aeroporto. E teriam esse tratamento se, eventualmente, essas figuras viessem para um encontro de Alana Caprina. Passa a expressão. De interesse de quem organiza. É a semelhança, por exemplo, que aconteceu, salvaguardando as diferenças, com uma figura há uns anos em Portugal. Na altura o embaixador era o Marcos Barrica. E convidaram para uma conferência lá da Embaixada Angolana o músico Bob Geldof. Lembra-se disso, né? Os nossos telespectadores também, alguns lembrarão disso, de certeza. Portanto, eles chamaram a figura como sendo, como vindo, vai preferir palavras agradáveis, enfim, sobre o território que chama Angola. Enganaram-se. Bob Geldof foi lá, baixou o pau. Então, no tal dia que ele considerou, não, Angola está a ser dirigido, governado por criminosos. Parece que o embaixador lá só faltou meter a cabeça debaixo do coisa. É a mesma coisa. Tanto é o interesse. Aliás, na política é o interesse. Tem a ver com a figura. Hoje, o inimigo de hoje pode ser o amigo. Esse Venâncio Mondlane pode voltar aqui. Mas depende do lado onde ele estiver. Depende. Nós costumamos ver indivíduos que outrora eram ferrenhos, da sociedade civil, uns até da oposição, e tal, batiam. Hoje estão lá, bons cordeirinhos, fato e gravata, a falarem à toa. Então, vamos lá cuidar bem e verificar bem o que é que acontece.